Olá, espero que você esteja bem. Eu sou Carolina Rodrigues, da World Holistic Alliance. E hoje eu vou falar sobre uma prática que eu conheci há mais de 20 anos, pratiquei muito, às vezes ainda pratico, e que me fez muito bem, que são as danças circulares. Eu sempre me intimidei diante dos círculos, eu me sentia exposta, insegura, né? Mas eu fazia aula de dança, de jazz, e eu conheci as danças circulares por meio de uma proposta da minha professora. E a partir dali eu me senti muito acolhida, né? Realmente amei participar. E depois, por sincronicidade, eu desdobrei muitos trabalhos a partir da dança circular, algo que eu nem imaginava quando eu conheci essa prática. E o que são as danças circulares, né? Elas são coreografias de passos simples que nós vamos repetindo, até nos esquecermos de pensar. Quando isso acontece, nós nos tornamos a própria dança, né? É um movimento muito lindo. Nós compreendemos a nossa dimensão divina, que dançar é um jeito de ser, é um jeito de sentir, é um jeito de compartilhar e de viver, né? A dança circular, ela é uma metáfora perfeita da vida. A gente dança ciclos que se encerram, ciclos que se iniciam, ora com um par, ora com outro, ora sozinho, né? Isso nos faz pensar, por exemplo, quantas pessoas passam pela nossa vida e retornam ou não, né? E se elas não voltam, nós sabemos que estamos ligados de alguma forma pela corrente, né? Por esse elo circular que se forma, esse ciclo normal da vida. Nós caminhamos para frente, nós lembramos o passado caminhando de costas, né? Mas nós vivenciamos na dança o agora. A gente busca sempre o equilíbrio. Eu aprendi também que cada um deve dançar o seu próprio caminho. Cada um tem a sua própria dança, a sua própria expressão, mesmo em grupo, né? Quando eu danço em roda, eu experimento a alegria. E isso é unânime. Em alguns momentos, até mesmo sentimos euforia, tá? Mas sempre, mesmo com danças mais introspectivas, nós temos a alegria da conexão e uma profunda gratidão pela experiência. É realmente mágico, né? A dança, ela nos torna seres integrais. Então, dançar em roda é um jeito de se autoeducar e de se autocurar, porque a gente vai tendo uma amplitude de percepção muito grande, né? A gente vai tendo que lidar com os próprios erros e acertos e também com os erros e acertos do outro. Mas é isso que gera justamente a transformação, né? Ao completar uma volta, a gente nunca é mais o mesmo. A gente aprende também nas interações com os demais. Nós aprendemos sobre cooperação, união, respeito e equilíbrio. Na roda, eu danço da maneira como eu sou na vida. E conforme eu me descubro na roda, eu vou dançando melhor a minha vida, né? Então, a dança, eu acredito que é uma meditação em movimento, né? Ela é cura, ela é educação, ela é uma transcendência. E eu acredito justamente que a dança surgiu como uma forma de transcender esse mistério da vida. Aquela história, quem sou eu diante da imensidão? De onde eu venho? Para onde eu vou? Por isso que dançar é a primeira forma artística criada pelo ser humano. Era uma forma dele se aproximar mais com o sagrado. Na dança, o homem se expressa visceralmente com o meio, né? O próprio corpo é a matéria-prima dessa arte. E ele imitava a natureza dessa forma. Então, dançar sempre foi uma forma de estabelecer um vínculo profundo com a fonte do ser, com o transcendente. Tem um filósofo que é o Roger Garaudy, no livro Dançar a Vida. Ele explica que a palavra dança é derivada do sânscrito tan, que significa tensão. Então ele diz assim que dançar é vivenciar e exprimir com o máximo de intensidade, de tensão, essa relação do homem com a natureza, do homem com a sociedade, com o futuro, com o tempo, com os deuses, né?
Então, dançar é, primeiramente, antes de tudo, estabelecer uma relação ativa entre homem e natureza. Nascimentos, mortes, uniões, encontros, desencontros, despedidas, conflitos, amores, a passagem das estações, conquista de alimento, de abrigo, de territórios. Tudo isso era dançado pelo homem primitivo, que até então a fala não era tão desenvolvida, né? Então, todos esses movimentos da vida eram compartilhados pelos membros de uma comunidade pelo corpo, pela dança, né? Então, dançar era um modo de vida, era natural, né? Nós nascemos dançando, mesmo que a gente não perceba mais isso. E a gente continua esse movimento de dança toda a vida, né? Nós nascemos, além de nascer dançando, nós nascemos em círculo, num movimento espiralado, que é a representação do universo, né? Eu fiquei muito emocionada quando eu descobri isso. Foi uma amiga doula que me contou, né? Que o bebê ele vai cavando ali a mãe em círculo. Essa é a potência da vida, né? O círculo ele é o sagrado, ele é a perfeição, ele é a potência de vida. Na cosmovisão guarani, o ponto circular central é o Sol, de onde nasce todo o universo. O círculo ele é um mistério, né? Onde ele começa e onde ele termina. Por isso que ele é sagrado. No entanto, né? A gente foi se perdendo com a modernidade, nem vou entrar nesse mérito, mas houve um grande processo cultural que fez a gente perder essa natureza visceral, dançante. Nós nos separamos da natureza. Então, a dança circular era algo muito natural que passou a ser algo fragmentado, né? A gente foi se desconectando do nosso corpo. Então, por isso, foi preciso resgatar essa dança em algum momento. Quem fez isso foi o alemão Bernhard Vosin. Ele estudava teologia e ele fazia balé clássico, ou seja, toda aquela rigidez que é justamente a separação homem e natureza. Mas um dia ele viu uma apresentação de danças folclóricas e foi ali que ele disse ter sentido Deus realmente, né, apesar de estudar teologia. Ele achou a dança circular, né, que era a dança tradicional folclórica, algo muito curativo. E ele começou a pesquisar essas danças e foi convidado pela Ecovila de Findhorn a apresentar algumas dessas danças. Lá em Findhorn ele encontrou um lugar de cultivo de silêncio, de natureza, de conexão entre as pessoas e ele ficou em êxtase lá. Ele achou ali, deu um match, sabe? Por isso que ele é considerado o pai desse movimento de resgate das danças circulares. E Findhorn seria a mãe, né? Até hoje lá tem várias formações. Tem uma fala que o Vosin traz que ele diz assim, que nas formas mais antigas das danças circulares, encontrei o caminho para a meditação da dança, como um caminhar para o silêncio. Essa meditação tornou-se para mim e para os meus alunos uma oração sem palavras, sintonia dos acordes harmônicos do espírito, do corpo e da alma. Desde então, desde esse movimento que ele criou, que ele resgatou, na verdade, muitos formadores foram formados ali em Findhorn, e isso se espalhou também por todo o mundo até hoje. Hoje os focalizadores criam as suas próprias coreografias, tanto em Findhorn quanto no mundo todo. Existem muitos cursos de formação, muitas rodas, né? E além do círculo em si, esse novo movimento resgatou o dar as mãos, né? Para a gente dançar, a gente respira, vira os polegares todos para o mesmo lado e nós separamos as mãos para dar as mãos. Então aqui uma mão recebe, uma mão doa e a outra recebe, né? De quem está ao lado. Então isso forma um grande elo. Nós também criamos lindos centros da roda, né? Que significam sabedoria, a fonte da criação. E também o centro da roda é uma referência, né? Seja uma flor, uma vela, um arranjo, para a roda não se perder no espaço. E aí entra também a figura do focalizador, que é um cuidador, uma inspiração, né? Aquele que ensina e compartilha os passos, tá? E a gente não chama de professor porque o círculo é um movimento horizontal, né? Todos estão à mesma distância do centro da roda.
né? Então é um movimento muito bonito e cheio de simbologias. Aqui no Brasil, desde 2017, as danças circulares estão no SUS, né? São as PICs, Práticas Integrativas Complementares. Também muito por conta de seus benefícios para a saúde, né? Ela amplia a consciência corporal como um todo, ela melhora a memória, então também existem muitas rodas para idosos, tá? Auxilia no combate à depressão, ao estresse, à ansiedade, aumenta a autoestima, né? Quando você consegue dar uma volta ali na roda, em grupo, consegue fazer porque é simples, é gostoso, isso é prazeroso. Então isso devolve o poder pessoal também para as pessoas, a gente se sente assim empoderado na roda com todo mundo. Dançar proporciona equilíbrio emocional, promove alegria, como eu falei lá no começo, eu sentia muita alegria e todo mundo sente muita alegria. Isso aumenta a nossa imunidade, né? Tem também a questão da socialização, do equilíbrio entre o meu ritmo e o ritmo do outro, que é muito interessante também até nas escolas trabalhar isso, né? Ela traz harmonia, é uma meditação ativa, traz presença, atenção, concentração, um estado de calma, mesmo nas danças mais alegres, né? E por ter a música, se aplicam os efeitos das vibrações sonoras também, o efeito da música em nós. Então há uma grande ressonância harmônica, né? É uma energia que vai circulando da música em mim e nos outros. Então isso também é um aspecto importante, curativo das danças. Elas também ampliam a nossa percepção em relação ao espaço e questões físicas mesmo, postura, flexibilidade, né? Mas eu acho que o mais legal é que dançar em roda exercita o nosso não julgamento, a compassividade, a tolerância, a resiliência, a escuta e a transcendência, que é aquilo que aqueles homens primitivos buscavam, né? E o riso também. Então isso torna a dança circular algo profundamente terapêutico, tá? Não é terapia, mas é terapêutico. Mas isso acontece a partir da entrega, do envolvimento e da intenção de cada dançarino, tá bom? Eu espero que você experimente dar a tua mão pra gente dançar. Você vai com certeza sentir no corpo e na alma todos os benefícios das danças circulares. Procure uma roda perto de você e boa dança. Até a próxima!